Salve galera, tudo bem? Vocês estão legal? Tá tudo ótimo com vocês? Vamos lá, nosso dia 10 hoje, né? Não, nosso dia 9 do CFP, tô até fazendo confusão. Hoje é o dia 9 da nossa preparação para o CFP. CFP. Lembrando o seguinte, galera, o mais importante numa preparação como essa é persistência, na verdade quase tudo na vida, é resiliência, persistência, né? A nossa vida ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então é importante a gente ter resistência, se planejar, disciplina e estudar com afinco, né? Se você já chegou até aqui o dia 9, você vai chegar até o dia 66. Vamos que vamos, tá certo? Então vamos lá, hoje a gente vai conversar a respeito do Sistema Financeiro Nacional. É isso aí. Essa matéria ela já caiu bastante, né, nas provas da Planejar. Ultimamente ela tem estado menos presente, mas ela pode voltar de uma forma mais intensa na próxima prova, tá certo? Então vamos lá? Vamos ver comigo aqui? Vamos lá então. A gente está falando de Sistema Financeiro Nacional, né? Então a gente precisa conhecer quais são os principais órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, tá? Então eu queria que você decorasse, que você visualizasse, que você fotografasse na sua mente esse quadrinho que vai te ajudar muito. A gente tem lá os órgãos normativos, tá? A gente tem as entidades supervisoras e a gente tem os operadores do mercado financeiro. Quando você faz essa divisão na sua cabeça, isso te ajuda demais. Então põe essa divisão na sua cabeça direitinho. Órgãos normativos são aqueles que criam as normas, né? São aqueles que fazem as leis, são aqueles que mostram como é que vai funcionar o sistema financeiro nos mais diversos aspectos. A gente sempre fala que o órgão superior do mercado financeiro é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque ele normatiza toda essa parte aqui, que é o sistema financeiro geral, tá certo? Ele tem participação no normatizador de seguros privados e tem participação no normatizador de previdência complementar. Olha que interessante. Então você tem lá Conselho Monetário Nacional, que fala como vai funcionar o mercado financeiro, né, de um modo geral. Você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que cria normas só para a parte de seguros, né, seguros privados. Lembra que previdência complementar, que não é fechada, que é aberta, está inclusa nisso daí, tá certo? Então a previdência aberta, um VGBL que você faz por conta própria, um PGBL que você faz por conta própria, vai estar incluso aqui, né? Vão estar incluídos aqui no Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Ou seja, está debaixo dessa normatização, né? O que a gente chama das entidades abertas de previdência complementar, tá? Muito bom. Depois você tem lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ok? CNPC. Esse bichinho aqui, ele normatiza as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão, né? Fundo de pensão da Petros, fundo de pensão da Vale, né? Fundo de pensão da Eletrobras, e assim por diante, né? Que são fundos criados, né? Geralmente, né? Para os funcionários de determinadas empresas, né? Então eles são fechados para aqueles funcionários. Então isso é regulamentado, aliás, isso é normatizado, melhor dizendo, pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá bom? Então esses são normatizadores, põe isso na sua cabeça. Muitas vezes o pessoal pergunta na prova, olhando para o setor de previdência aberta, né? Quem é o órgão correlato ao Conselho Monetário Nacional? Aí você precisa lembrar o seguinte, o Conselho Monetário Nacional é o normativo do sistema financeiro. Então eu preciso saber quem que é o normativo, o normatizador, aquele que cria as normas da previdência, seja ela aberta ou fechada. Se a previdência aberta é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Se a previdência fechada é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então ser correlato é estar nessa mesma posição de normatizador, tá? Muito bom. Então os normatizadores são esses, né? Deixa eu fazer um apagão aqui, só para não ficar muito poluído aqui minha tabelinha.
Paga, paga, bicho. Paga, 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 minha luzinha. Muito bom. E aí, seguinte. Vamos falar agora das entidades supervisoras. Como o nome já diz, esses caras supervisionam para ver se os operadores estão cumprindo direitinho as regras que foram feitas pelos normatizadores, tá certo? Então, basicamente no mercado financeiro você tem Bacen, Banco Central, e você tem a CVM, ok? Qual que é a diferença? O Banco Central ele tem algumas atribuições muito focadas na estabilidade econômica como um todo, né? Então, o Banco Central ele é o operador que mantém a taxa de juros. O operador não, o regulador, só para a gente não confundir nomenclatura, né? Ele faz operações do Tesouro Nacional, mas isso é uma outra atribuição. O que eu quero focar nesse momento é que ele supervisiona as regras do Conselho Monetário Nacional no âmbito do funcionamento das instituições financeiras, no âmbito da oferta e demanda de moeda. Então, se tiver muita moeda no mercado, ele que no dia a dia faz uma série de ações para enxugar essa moeda do mercado. Tudo isso determinado pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Mas é o Bacen que põe a mão na massa. É o Bacen que supervisiona as instituições financeiras. Tem alguém que está com problema de risco de solvência? Opa, vamos lá, vamos interferir nessa instituição, senão vai dar ruim. Inflação está muito alta, então vamos dar um jeito de enxugar a moeda. Atividade econômica está muito baixa, então é o contrário, mais moeda no mercado para dar uma melhorada na atividade econômica. Então o Bacen é quem faz essas coisas, tá certo? Muito bom. E a CVM, Comissão de Valores Mobiliários? A CVM tem um papel muito importante, que é o papel de tornar propício o mercado para investidores, principalmente em operações de longo prazo. Então a CVM ela vai supervisionar fundos de investimento e as entidades que operam esses fundos. Ela vai supervisionar as companhias de capital aberto, que vão ao mercado captar recursos vendendo as suas ações, fazendo IPO, fazendo follow-on. Ela vai supervisionar o mercado secundário desses papéis, dessas ações, né? Ver se não tem ninguém trapaceando. Por quê? Porque o grande objetivo da CVM é tornar o mercado transparente para o investidor, equitativo e uma boa fonte de investimentos, ou seja, um bom provedor, que o mercado seja um bom provedor de oportunidades para aqueles que são poupadores, que são superavitários, investir os seus recursos e terem uma boa rentabilidade. Então a CVM fica observando. Tanto que quando tem esquemas ilegais, essas pirâmides que os caras ficam oferecendo, muitas vezes é a CVM que intervém dizendo que esse cara é pilantra, criando um processo administrativo. Quando você vai abrir uma gestora de recursos, você precisa do credenciamento e da autorização da CVM, porque é a CVM que zela pelo bem-estar dos investidores. Mercado transparente, mercado equitativo, mercado sem fraude. Tá? Então, Bacen muito no geral do sistema financeiro, CVM muito mais focada nos valores mobiliários, que são ações, fundos de investimento e uma série de outros tipos de investimentos, de veículos de investimento. Acho que só vale a pena a gente lembrar que título público não é valor mobiliário, as pessoas confundem isso, né? Título público, toda a parte de gestão de títulos públicos, ela é feita pelo Banco Central. O Tesouro Nacional emite o título público e o Banco Central é que põe esse título ou tira esse título do mercado, tá? Então esse é um ponto importante. Então essa é basicamente a diferença entre Bacen e CVM. E aí quando a gente vai um pouquinho mais para baixo, né? Olha lá, a gente fala de SUSEP, fala de Previc. Aí são os supervisores, primeiro, de seguros privados, que é a SUSEP, né? Isso inclui a previdência aberta. Então a SUSEP ela vai supervisionar se o pessoal está fazendo tudo direitinho. Você lança um novo produto, a SUSEP tem que ir lá, chancelar, tá tudo certinho, registrado na SUSEP, não tem problema algum, tá tudo belezinha, tá bom? E a Previc, ela olha para as entidades de previdência complementar, as fechadas, né, os fundos de pensão. Então a Previc, ela faz o papel de Banco Central e CVM para essa parte dos seguros fechados, enquanto a SUSEP, para essa parte de fundo de pensão fechado, enquanto a SUSEP faz isso para o mercado de seguros, que inclui os fundos abertos. Beleza?
os fundos de previdência abertos. Muito bem. Agora que nós falamos dos supervisores, né? Vamos apagar essa bagaça toda aqui, né? Apaga aqui, tá certo? Eu vou apagar aqui porque eu acabei meio que apagando, né? Então apaga tudo. Vamos falar agora de uma outra classe aí que compõe o sistema financeiro nacional. Vamos lá. Vamos falar dos operadores, né? Os operadores são os caras que estão no dia a dia operando aquele mercado, né? Então, quem compõe o mercado financeiro mais geral, né? Esses caras aqui. Então, você tem lá os bancos comerciais, né? Captadores de depósito à vista é banco comercial, tem banco de investimento, tem todas as demais instituições financeiras, bancos, corretoras, distribuidoras, escritórios de investimento, tudo que são pré-postos, né, das corretoras, tudo isso faz parte dos operadores, né? Aí você tem as bolsas, né? Bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores. Aí você tem outros intermediários financeiros, os asset managers, né? As gestoras e assim por diante. Toda essa selva aí compõe os operadores, tem que lembrar disso, tá? Aí você tem os operadores de seguros privados, né? Resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e as entidades, né, abertas de previdência complementar. Então são aquelas entidades que criam os fundos de previdência complementar que são abertos, são negociados aí no mercado, né? São utilizados para captar recursos dos investidores que não confiam na previdência pública com toda razão, tá? Muito bom. E aí você vai ter, né, depois lá embaixo, aqueles que são subordinados à Previc, né, os operadores que estão subordinados à Previc e ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quem são esses caras? São os fundos de pensão, né? São aqueles de previdência fechada. Então, aquele fundo de pensão de tal empresa, fundo de pensão de prefeitura tal, fundo de pensão de estado tal. E é assim que funciona. Então, esses caras, né, eles vão estar debaixo, né, do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Beleza? Então, assim, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, tem coisas muito interessantes sobre isso, mas eu digo para vocês que o mais importante que você ter para a prova é isso. E põe uma coisa também na sua cabeça. Falou em normatizar, em criar regulamentos, criar leis, você vai olhar para órgãos normativos, vai olhar para esses aqui. Falou em supervisionar, você vai olhar basicamente para quem faz a supervisão, que são esses aqui, ok? Lembrando só uma coisinha que eu acho que vale a pena falar, que o Banco Central ele tem um papel não só de supervisão, mas ele tem um papel de no dia a dia zelar pelo bom funcionamento do mercado através de trabalhos que seriam quase de um operador, de um banco mesmo, né? Então ele foge um pouquinho do escopo somente de supervisão, né? Porque ele está lá operando títulos públicos, né? Ele está lá intervindo nas operações cambiais, quando o dólar está subindo muito, ele entra vendendo dólar, entra colocando swap cambial e assim por diante, tá? Mas ainda assim, ele o grande papel dele como entidade supervisora, ele não pode ser desmerecido, tá bom? E você tem os operadores, que é o resto aí da fauna, tá? Muito bom, legal, gente. Vamos fazer o exercício aqui? Vem comigo, vamos lá, porque nos exercícios a gente põe tudo isso aqui para rodar, né? A gente é o tiratema para a gente ver se entendeu. Então vamos lá, questão número 1. O órgão emissor de títulos públicos no Brasil é... Putz, isso aqui eu falei bem rapidão, né? Acabou não entrando diretamente naquela tabelinha, mas você tem que lembrar que quem emite título público federal, né? Aliás, teria sido talvez até mais exato falar título público federal. Como a gente fala Brasil, a gente pensa em federação, a gente pensa em república, tá? Mas seria mais exato se tivesse perguntado federal, né? Então, é o Tesouro Nacional, tá bom? Então o pessoal às vezes confunde, porque o Banco Central ele põe a política monetária, né, em prática, né? Então, quando tiver um excesso de grana no mercado, ele entra vendendo título para enxugar a grana, né? Quando tiver falta de grana no mercado, ele entra fazendo o contrário, ele compra título para colocar dinheiro no mercado. Então, às vezes o pessoal fica com a impressão que é o Banco Central, mas não é. Quem emite o título é o Tesouro Nacional. LTN, letra do Tesouro Nacional, tá bom? Muito bom. 2.
Assinale a alternativa que não expressa uma atribuição do Bacen. Então vamos lá, o que não é coisa do Bacen? Emitir papel moeda e moeda metálica e efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Saiba você que isso é atribuição do Bacen, sim senhor, sim senhora, tá? Então é o Bacen que tem essas atribuições, é como eu falei, ele tem um papel de supervisão muito forte, mas ele também tem um papel de manter em equilíbrio o sistema financeiro nacional com a devida quantidade de recursos e assim por diante, devido níveis de oferta e demanda de recursos, devido nível de oferta e demanda por moeda estrangeira e assim por diante. B. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras. Lembra que a gente falou disso, né? A gente falou que o Bacen ele determina lá o depósito compulsório. Se ele quer enxugar a grana, ele aumenta o depósito compulsório, porque os bancos têm que deixar mais dinheiro lá no Bacen. Se ele quer reduzir, se ele quer reduzir grana que está no mercado, ele aumenta o compulsório. Se ele quer aumentar a grana que está no mercado, ele diminui o compulsório, porque aí o pessoal tem que depositar menos e fica mais grana lá no mercado. Tá certo? Muito bom. Então isso aqui também é atribuição dele. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. É ele que regula a liquidez das instituições financeiras, que tudo esteja certinho, que tudo esteja funcionando azeitadamente. Legal? Então tá, ok. Normatizar o funcionamento do mercado de capitais. Isso aqui é CVM. A gente falou sobre isso. A CVM está preocupada muito mais com a captação de longo prazo, está preocupada com o investidor. O investidor vai poder investir nesse tipo de produto, no outro, ele não está sendo enganado aqui, será que eu não estou manipulando o preço e ferrando esse investidor? Então, isso aqui é CVM, D não entra, tá bom? 3. Considere as afirmações a seguir sobre o papel da CVM. Então estávamos falando nela, agora a gente vai colocar uma lupa aqui. É papel da CVM assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros. Tá certinho, é isso mesmo. É papel da CVM proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra. Aí uma série de coisas aqui. Emissões irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteiras de valores mobiliários e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. Tudo isso. Ou seja, a CVM ela quer garantir que ninguém manipule ninguém, que ninguém leve vantagem de forma desonesta sobre ninguém. Então está corretíssimo. Bem, o papel da CVM é assegurar o cumprimento de práticas equitativas no mercado de valores mobiliários. Essa é uma das grandes preocupações da CVM, que os investidores tenham as mesmas informações, de um modo geral, as informações públicas, e, portanto, as mesmas condições de escolher bons investimentos. Corretíssimo. É papel da CVM fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento. Perfeito, tá? Perfeito. É exatamente a CVM quem faz isso. Okay? Ela fiscaliza as companhias abertas e os fundos de investimento. Se houver manipulação de preço, se houver manipulação de balanço, é a CVM que vai chamar esses caras, vai abrir um processo e vai atrás desses caras, tá bom? Então tá tudo certo aqui, ó. D de deu certo. Hoje só tem D, meu amigo, só D. Muito bom. Agora a gente tem uma sequência de questões mais curtas, né? É o órgão supervisor das entidades fechadas de previdência complementar. Aí você tem que lembrar da tabelinha e cai desse jeito, tá? Cai assim simples. Questão dada, isso aqui é só você saber, né? Ó, a gente está falando de órgão supervisor. Supervisor era aquela nossa segunda coluna, né? E a gente está falando de previdência, entidades fechadas. Então, SUSEP é dos seguros, que inclui entidades abertas. Previ, que é das entidades fechadas, né? Os fundos de pensão. Então eu dei de novo. Pô, na hora de hoje era só por D que você acertava tudo, né? Mas eu vou fazer isso na prova, tá? Ah, deixa eu te falar. Eu já vi gente, ó, dá uma contadinha aí como é que saíram as alternativas e no finalzinho, se você tiver em dúvida em algumas, você faz um chute dirigido nesse sentido. Cara, desencana, esquece disso. Ah, tem muita A, então essa aqui não pode ser A. Não, nem se preocupa com isso. Tá? Tem um sistema lá que sorteia aleatoriamente, mas nem sempre os pesos são os mesmos para todas as questões. Então tira isso da sua cabeça. Vai na parte técnica, não fica achando que você tem que chutar A porque teve pouca A na prova. Tá? 5.
é o órgão normativo das entidades abertas de previdência complementar. Cuidado, ó. Normativo, entidades abertas. Entidades abertas entra como nas seguradoras, seguros privados. Normativo, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, tá certo? Conselho Nacional de Seguros Privados. E se estivesse perguntando qual é o regulador, qual é o supervisor? SUSEP, tá certo? Tem que lembrar das coluninhas direitinho. E finalmente, the last one, a derradeira, né? Para que a gente finalize essa parte. Sobre o papel das entidades supervisoras. Supervisoras. Lembra quais são as supervisoras? Bacen, CVM, SUSEP, Previc. Do Sistema Nacional, identifique a alternativa incorreta. Tá? Então, olhando para esses 4 caras que eu acabei de falar, a gente tem que falar qual a alternativa que está errada. O Banco Central é responsável por controlar as operações de crédito das instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Me parece razoável, né? Então, estou fazendo prova, né? Como é que a gente faz prova? Você olha assim, parece boa. Você vai dar um tiquinho lá, sob análise, tudo, a questão como um todo, mas essa parece certa. O Banco Central é responsável por zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras nacionais. Né? O Banco Central cuida do funcionamento normal aí das instituições financeiras, parece ok. A CVM é responsável por fiscalizar as instituições financeiras e as clearings de compensação. Rapaz, CVM fiscalizando banco, não me é nada normal isso daí. Quem fiscaliza esse treco é o Bacen, né? Então existe uma divisão bastante clara de escopo aqui. CVM fiscaliza companhia de capital aberto. CVM fiscaliza fundo de investimento. Tá bom, eu vou me acalmar, eu prometo. Vou ficar tranquilo. Mas tá errado, tá? CVM é responsável por assegurar o funcionamento eficiente, né, e regular dos mercados da bolsa e balcão. Essa aqui tá perfect. Então, C de cachorrinho, tá certo? Marca a C aí, porque ela está incorreta, né? A pergunta era a respeito da incorreta. Beleza? Legal. Esse foi um grande geralzão sobre a parte de Sistema Financeiro Nacional, tá? Se você é nosso aluno, segue o nosso cronograma, estamos arrebentando. Esse foi o dia 9, a gente vai até o dia 66. Depois você tem muitos simulados, muitos exercícios na plataforma, mais de 1000 no total. Então tenho certeza que você vai estar mega preparado. E ó, resiliência. Lembra que eu falei para você, né? Eu já tenho um bom tempo de mercado, não vou falar quanto para vocês não saberem a minha idade, mas eu digo para vocês, os cases de sucesso dos grandes profissionais de mercado são aqueles cases que mostram que o cara teve uma resiliência danada. O cara tomou uma pancada daqui, tomou uma pancada dali. O cara se arrebentou, levantou, continuou, foi firme, foi forte. Ou então nem tomou tanta pancada. Mas você vê que o cara estava lá, estudando, ralando. Tem alunos que hoje são CFOs de grandes empresas. Tem alunos que hoje são diretores de grandes bancos. VP, precisa tomar cuidado com essa expressão VP, que hoje em dia qualquer um é VP de banco, né? Porque virou um título meio assim generalizado, principalmente dos bancos mais gringos e tal. Mas tem caras aí que estão lá no topo. E o grande diferencial desses caras, sabe qual que é? Eu vou falar pra vocês. Resiliência. O cara põe um treco na cabeça e não desvia o foco. Não vai assistir série, não vai fazer isso, fazer aquilo, não fica arrumando desculpas para procrastinar o estudo. Então, manda bala, segue com a gente, não perde um. Eu garanto para você que você vai chegar na prova do CFP extremamente preparado. Volto a dizer, né, se você não adquiriu o nosso curso lá no Mundo Financeiro, adquire. A gente vai ter um sistema de educação continuada, porque depois que você for CFP, a gente quer fazer com que você seja o melhor do mercado numa série de outros cursos, tá? E você vai ter benefícios estando com a gente. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado por me assistir, por investir o seu tempo e tenho certeza que isso vai valer muito para você no futuro. Até mais. Tchau.